Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Luíse Souza. Eu sou aluna do curso de Artes Visuais da Uninter e esse é meu curso de extensão referente ao meu estágio de ensino fundamental. Não sei se vocês se lembram, mas esse é o meu segundo vídeo sobre o estágio. E no primeiro vídeo eu falei sobre BNCC, planejamento e metodologias ativas. Como todo ser humano vive em transformação, após rever o meu primeiro vídeo, eu percebi que eu trabalhei com os significados da BNCC e os conceitos de algumas metodologias ativas. Mas no item do planejamento, apenas abordei os itens da construção de um planejamento, indo direto à prática e deixando a teoria um pouco de lado. Então, este vídeo é uma continuação do primeiro, mas com uma abordagem específica ao planejamento na teoria e na prática. Vamos iniciar diferenciando os conceitos de planejamento e aula? Então, o que é planejamento pedagógico? O planejamento pedagógico está relacionado com a prática de conhecer a realidade da instituição de ensino e reconhecer as necessidades da comunidade escolar. A partir dele, é possível estabelecer as metas e os objetivos, destinar os recursos financeiros, gerir o tempo e as pessoas. Com isso, a escola consegue antecipar problemas e antever ações visando contribuir para o desenvolvimento educacional dos estudantes. Ou seja, é um plano elaborado para definir as atividades futuras da escola. O planejamento é crucial para compreender como a instituição de ensino pode cumprir a sua missão, diante dos desafios e das demandas. E o que é plano de aula? Plano de aula é um documento utilizado pelo professor para elaborar o seu dia letivo, para o registro de decisões do tipo o que se pensa fazer, como fazer, quando fazer, com que fazer, como, quem fazer. Para existir plano, é necessária a discussão sobre fins e objetivos, culminando com a definição dos mesmos, pois somente desse modo é que se podem responder as questões indicadas acima. Plano de aula é um guia e tem a função de orientar a prática do professor, partindo da própria prática, e, portanto, não pode ser um documento rígido e absoluto. Ele é a formalização dos diferentes momentos do processo de planejar, que, por sua vez, envolve desafios e contradições, segundo as palavras de Fusari. Então, o planejamento é o momento no qual o professor planeja sua aula, potencializando sua prática pedagógica através de registros. Aqui eu montei esse triângulo tentando mostrar a importância do planejamento mais o plano de aula, que resulta no registro das ações do professor dentro do espaço escolar. Segundo o dicionário Aurélio, planejar é a ação de preparar um trabalho ou um objetivo de forma sistemática, planificação, ação ou efeito de planejar, de elaborar um plano, determinação das etapas, procedimentos ou meios que devem ser usados no desenvolvimento de um trabalho, festa ou evento. Ou seja, quando o professor faz seu planejamento, ele monta uma aula que se divide em pequenas etapas que serão desenvolvidas quando ele estiver em sala de aula com seus alunos. O ato de planejar é algo cotidiano na vida do ser humano. Planejam-se os finais de semana em família, as atividades no trabalho, as tarefas a realizar em casa,
as festas de aniversário para os filhos, os passeios, as viagens e etc. Vive-se constantemente planejando. O planejamento é uma forma de traçar caminhos e estabelecer um horizonte, por meio do qual se busca chegar através da organização de ações que auxiliem a ir ao encontro de determinados objetivos. Planejar é refletir com antecedência o que irá fazer, como irá fazer e o porquê. Um planejamento requer, portanto, a tomada de decisões, bem como a preparação e o estabelecimento de objetivos e metas, sendo considerado uma forma de alcançar os resultados almejados em um determinado percurso. Planejar significa traçar direções, sendo um processo contínuo de reflexões sobre as ações empreendidas. Na verdade, eu vejo o planejamento como uma ponte entre o aluno e o professor. E se o professor souber montar e encaixar as peças, ele vai conseguir montar um percurso recheado de aprendizado e conhecimento, tanto para o aluno quanto para ele. O planejamento é uma peça fundamental para que seja possível desenvolver uma rotina direcionada, devido à sua intencionalidade de organizar e estipular objetivos. Ele é considerado o momento no qual o professor se dedica à pesquisa e à reflexão sobre suas escolhas pedagógicas, definindo as atividades que irá propor aos alunos. No caso, o planejamento é a bússola do professor, uma ferramenta que auxilia a colocar no papel as principais ideias para que mais tarde ele possa transformar em ações, estruturando isso em sala de aula. Assumir um papel reflexivo diante do planejamento é importante para que o professor consiga identificar pontos fracos ou negativos que precisam ser revistos, ou mesmo aspectos que, por terem dado certo, podem ser potencializados e replicados. Como dizia meu avô, nem tudo são rosas. Quem nunca montou um plano de aula e quando chegou na hora não teve todo aquele impacto que imaginou? E aqui cabe dizer que cada professor precisa ressignificar a sua prática diariamente para que ele e seus alunos evoluam. Nem sempre as coisas saem conforme planejado. Então, é preciso aprender na prática que algumas propostas serão especiais, carregadas com um significado maior, tanto para as crianças quanto para o professor, mas outras não. Como eu falei anteriormente, às vezes tu faz um planejamento maravilhoso, tu acha que vai ser fantástico e na prática não é. E cabe ao professor perceber isso, observar, anotar e fazer o possível para que no próximo dia seja melhor. Isto é, existirão aqueles dias que o professor perceberá que fez escolhas erradas. Quem nunca, né, pessoal? Somos seres humanos. Ao menos para aquele momento, as quais precisarão ser repensadas em propostas pedagógicas futuras. Planejar, então, é mais do que listar atividades, materiais, fazer planos e executá-los. É permitir-se ousar, errar, acertar, começar novamente, voltar atrás, ir adiante, dar voltas. É desenhar, inscrever na história a capacidade de maravilhar-se com as crianças,
abrindo caminhos não percorridos. É alimentar a estesia do dia, segundo as palavras de Redin. A autora que eu citei aqui, ela foi minha professora na licenciatura de pedagogia. Ela é maravilhosa. Pesquisem no Google, Marita Redin. Ela é de uma sensibilidade para olhar a educação e as crianças, sempre respeitando seu tempo, as suas necessidades e valorizando a importância da gente planejar, pensando no que aquilo vai servir para o aluno, para a criança. Como que eu vou mudar o dia daquela criança? Concorda-se plenamente com a ideia de que planejar não se configura apenas como uma lista de atividades. Colocar ideias no papel é algo simples. Ou se é, né, pessoal? É só pegar uma folha, um lápis e escrever 1001 ideias. Porém, buscar um planejamento adequado à faixa etária, com significado e permeado por experiências lúdicas não é fácil. Quem nunca sentou na frente de um caderno para fazer um planejamento e não conseguia colocar no papel aquilo que queria e tinha tantas ideias? Eu acredito que isso faz parte da vida de um professor, de estar sempre se reconstruindo, ressignificando a sua prática, buscando sempre melhorias para que o trabalho com os alunos, com as crianças, seja com qual faixa etária for, seja cada vez melhor, que amplie os conhecimentos e os saberes daqueles que estão conosco em sala de aula. E por isso mesmo, precisa ser extremamente valorizado, como sendo um momento do professor criar e traçar diferentes possibilidades que contribuam para o desenvolvimento integral de sua turma. Bom, aqui eu apresento um mapa conceitual com algumas especificidades do planejamento. Através de leituras e pesquisas, eu peguei algumas palavras-chave para a gente pensar no planejamento. Vamos começar por... Só um minuto, deixa eu ver. Autonomia do professor. Por que eu botei aqui autonomia do professor? Só um pouquinho, deixa eu mudar a cor aqui para a gente ir mudando a cor cada vez que a gente for falando. Pronto. Quando eu falo em autonomia do professor, eu penso que o professor ele deve ter a capacidade de escolher especificamente para cada faixa etária o conteúdo e as metodologias, o conteúdo não, que na verdade tem a base comum curricular que irá direcionar o que o professor vai trabalhar e o currículo da escola. Mas o professor ele tem que ter em mente que os objetivos e a metodologia do planejamento é que vão dar autonomia para ele trabalhar em sala de aula. Outro aspecto importante no planejamento é as ações que ele pretende desenvolver. Ou seja, não adianta um professor de arte pegar e dizer que vai levar os alunos até os museus se ele não tem a locomoção, não tem autorização dos pais. É preciso sempre planejar visando ações que pretende desenvolver na realidade dos alunos. Bom, se eu não posso ir até o museu com os meus alunos, eu posso fazer uma visita guiada online. E isso também já entra no conjunto de decisões. O professor ele tem que optar pelo melhor conjunto de decisões para que quando ele chegar em sala de aula, ele consiga aplicar a sua aula, a sua metodologia. E eu, com toda certeza, eu considero o planejamento como sendo um momento precioso. Porque é nesse período do planejamento
que o professor vai sentar e vai traçar os caminhos, vai ser a bússola dele. Ah, eu vou fazer assim. Não, acho que assim eles não vão ficar envolvidos, eu vou fazer de outra maneira. E nesse momento precioso do planejamento, o professor ele tem que pensar, refletir como que ele vai fazer para proporcionar aos alunos uma aprendizagem significativa, em que eles tenham interesse de aprender, mas que também participem. E eu acredito que no final da prática do planejamento em sala de aula, diariamente cabe ao professor refletir sobre as propostas pedagógicas que ele levou para a sala de aula. Essa deu certo. Essa eu acho que eu deveria ter disponibilizado um tempo maior para os alunos. Então, o professor tem que ter tudo isso no planejamento. Ele tem que ter autonomia, ele tem que ter a ação do que pretende desenvolver, ele tem que pensar na aprendizagem significativa, o conjunto de decisões. Mas eu acho que, acima de tudo, o planejamento, ele acaba sendo, sim, um pensamento estratégico do professor. Porque o professor ele vai criando possibilidades e formas de alcançar esse aluno, para que ele venha ao encontro do conhecimento e das novas aprendizagens. Voltando nosso olhar para o planejamento com foco na arte, vamos falar sobre as atividades propostas na área de arte. Elas devem garantir e ajudar os educandos a desenvolverem suas habilidades de forma criativa, exercitando seus modos de expressão e comunicação. Concordo, e digo mais. Infelizmente, as pessoas consideram as aulas de artes como um momento para colorir e recortar. Durante o processo de planejamento da disciplina de arte, o professor deve organizar propostas e recursos metodológicos para atingir seus objetivos. Por isso, no ato do planejamento, as metas precisam ser claras e definidas, para que os objetivos sejam alcançados com sucesso. Mas eu acredito que as aulas, as atividades, o planejamento da arte vai muito além dos comentários e das especulações das pessoas. A aula de arte é um instante para que o professor potencialize a expressão dos alunos e contribua para o seu desenvolvimento reflexivo e crítico, entre tantas outras habilidades desenvolvidas nas aulas de arte e do contato com a arte, na verdade, né, pessoal? Aqui eu trago uma citação de acordo com a PCN de arte. PCN, para quem não se lembra, são... Só um minuto, deixa eu arrumar aqui. PCN são Parâmetros Curriculares Nacionais. No caso, são as diretrizes elaboradas pelo governo federal, que orientam a educação no Brasil. De acordo com o PCN de arte, a dimensão social das manifestações artísticas revela modos de perceber, sentir e articular significados e valores que orientam os diferentes tipos de relações entre os indivíduos na sociedade. A arte estimula o aluno a perceber e relacionar tais significados sociais. Essa forma de compreensão da arte inclui modos de interação com a empatia e se concretiza em múltiplas sínteses. Desse modo, a arte deve ser valorizada como parte do processo de construção do conhecimento. Nesse sentido, é importante a implementação de um currículo escolar organizado e articulado a fim de que as aulas de arte tenham realmente significado para os educandos. E isso deve acontecer de forma contextualizada.
Então, agora abra o seu Word ou pegue um lápis e papel e vamos à prática. Vamos fazer um plano de aula juntos? Eu coloquei parte 2 porque no primeiro vídeo eu já havia trabalhado. Só que agora eu vou trabalhar ele explorando um pouco mais cada um dos itens do plano de aula. Número 1. Reflita sobre o público-alvo. Antes de começar a redigir o plano de aula, o professor deve refletir sobre o seu público-alvo, os alunos. Qualquer estratégia adotada para a abordagem de um tema será muito mais eficaz se direcionada à realidade desse público. O que funciona para uma determinada turma pode não funcionar para outra. Exemplo, tô dando um exemplo, eu não tenho, mas faz de conta. Eu tenho 2 turmas de 7º anos. Eu não vou usar a mesma aula para as 2 turmas, porque são turmas diferentes, com alunos e realidades diferentes. Então, eu sempre vou fazer uma abordagem específica para aquela turma. Durante essa reflexão, o professor deve considerar uma contextualização que inclua, por exemplo, questões culturais, econômicas, físicas, sociais, etc. Número 2. Escolha o tema da aula. Com base no plano de ensino, planejamento que envolve tarefas e objetivos docentes para um ano letivo completo, o professor deve escolher um tema. O tema é a definição daquilo que será abordado na aula, algo bastante específico, dentro de uma disciplina, e que será desdobrado detalhadamente em conteúdos. Exemplo, em uma aula de artes eu vou trabalhar elementos formais. Pode ser o tema de uma aula. Elementos formais, não sei se vocês se lembram. Ponto, linha, cor, textura. Esse aqui é um dos meus preferidos, adoro. Defina o objetivo a ser alcançado. O objetivo é aquilo que o professor deseja que os alunos aprendam com a aula. E é aqui que muitas vezes os professores têm dificuldade em colocar no papel o que eles querem que o aluno aprenda. Eles ficam muito presos, vou trabalhar tal coisa, tá, mas o que eu quero atingir com isso? Qual que vai ser o meu objetivo? Eu quero só ensinar sobre o conteúdo. Não, o professor ele tem que ter consciência do que ele vai despertar no aluno com aquele conteúdo. Em uma aula de artes cujo tema é elementos formais, por exemplo, o professor pode definir como objetivos: diferenciar elementos formais, ponto, linha e cor. Apreciar e produzir trabalhos de arte a partir dos elementos formais. Desenvolver maior sensibilidade estético-crítico através da observação de obras abstratas. Eu acabei de perceber que temos um erro aqui, já vamos arrumar. Sensibilidade estética. Aqui 1 centímetro, pronto. Deu. Voltando. É importante referir que não existe um limite de objetivos por plano de aula. Então, no caso, o objetivo tu vai usar para falar qual é a tua intencionalidade com aquela aula. Tu quer diferenciar os elementos, tu quer que os alunos apreciem, tu quer desenvolver sensibilidade nos alunos. Número 4. Defina o conteúdo a ser abordado.
O conteúdo é um item do plano de aula que está diretamente relacionado ao tema, pois é subordinado a ele e ao objetivo da aula. Então, eu considero o objetivo a base sólida do planejamento, pois é o norte do que o professor precisa e vai ensinar. Através da exposição e da exploração dos conteúdos, o professor conduz o aprendizado dos alunos de forma a atingir os objetivos que pré-definiu em seu planejamento de aula. Para o tema elementos formais, por exemplo, o professor pode definir como conteúdo os conceitos de ponto, linha, cor. Número 5. Decida a duração da aula. A duração da exploração de determinado tema fica a critério do professor, tendo em conta o conteúdo programático que ele deve seguir. Não é obrigatório que cada tema seja explorado em uma única aula. Se assim entender, o professor pode, por exemplo, destinar 2 ou mais aulas para a exploração de determinado conteúdo. Essa decisão está relacionada a fatores como o planejamento escolar anual e a fixação do que foi ensinado. No caso de o professor concluir que uma única aula não será suficiente para que a turma fique esclarecida, ele pode alocar 2 ou 3 aulas para explorar determinado assunto. Número 6. Selecione os recursos didáticos. Eu sou suspeita para falar, mas eu adoro pensar nos recursos didáticos e o quanto eles vão contribuir para a aprendizagem dos alunos. Se eu, como professor, escolher recursos que os alunos considerem interessantes, como, por exemplo, o jogo ou confecção de cartazes em grupo, eu tenho certeza que... Como é que eu vou explicar isso para vocês? Eu tenho certeza que a conexão do professor com a turma e com o conteúdo vai ser ainda maior do que ele simplesmente chegar e passar no quadro a matéria. Os recursos didáticos são materiais de apoio que auxiliam o professor de forma pedagógica, facilitando o desenvolver da aula. Tais recursos também são utilizados para motivar os alunos e incentivar o interesse deles no tema abordado. Alguns exemplos de recursos didáticos: cartaz, computador, filme, jogo, música, quadro negro ou branco, reportagem. Defina a metodologia a ser utilizada. Aqui eu dou uma dica para vocês. Lembra que no primeiro vídeo eu falei sobre as metodologias ativas? Caso você não tenha acompanhado o primeiro vídeo, volta lá e dá uma olhadinha. A metodologia consiste nos métodos escolhidos pelo professor para orientar o aprendizado do aluno, ou seja, nos caminhos que ele escolherá para conduzir a aula. Essa parte da aula é de fundamental importância, pois a estratégia utilizada pelo professor tanto pode funcionar como um grande agente motivador, quanto desestimular totalmente o aluno. É o que eu falei para vocês lá no começo, que eu vejo o objetivo e a metodologia como sendo os principais pilares do planejamento. E o professor tem que saber jogar o que ele vai querer, a intencionalidade dele com essa aula,
buscando uma metodologia que atraia a atenção dos alunos. Em determinadas disciplinas, uma aula expositiva, por exemplo, pode funcionar melhor do que uma aula conduzida por meio de exercícios e vice-versa. Então, você imagina, se nós que já somos adultos, se a gente vai para a faculdade e o professor fica só passando exercício, a pessoa fica de saco cheio, ela não vai querer prestar atenção, ela vai fazer, pronto, acabou. Mas se tiver uma metodologia em que haja interação entre o grupo, entre a turma, entre o conteúdo, vai ser muito mais interessante para ele aprender sobre aquele assunto. Alguns exemplos de metodologia. Aula expositiva, o que eu acho muito bacana, que eu falei na primeira aula, dessa coisa de trabalhar com as imagens, que os alunos tenham uma percepção melhor quando tu apresenta imagens, figuras. Só um minutinho que eu tô me localizando. Aula expositiva, dramatização. Eu tô pensando isso na aula de artes, tá, pessoal? Dramatização, mapa conceitual. Eu adoro fazer mapa conceitual. Tu bota a palavra-chave, deixa eu ver, arte contemporânea. Daí o professor escreve lá no quadro e puxa várias linhas. Os alunos ficam olhando assim e pensando, meu Deus, essa professora enlouqueceu? Por que ela tá fazendo uma palavra cheia de riscos? E daí tu vai propondo uma reflexão com eles. O que tu acha que é arte contemporânea, fulano? Eu acho que é coisa diferente. Tu vai lá e anota. Eu acho que é besteira. Tu vai anotando tudo que eles acham. E depois, quando tu tira uma foto ou tu monta um painel, e à medida que tu for trabalhando o conteúdo, eles vão vendo que a concepção deles pode estar errada, pode estar adversa, e eles vão se dando conta, com aquele mapa conceitual, do que é que tu tá trabalhando em sala de aula, tu entende? Painel também eu acho bacana, trabalhar em grupos, pesquisa de campo. Na verdade, explorar com os alunos essas possibilidades é maravilhoso. Número 8. Escolha como avaliar o aprendizado dos alunos. A conclusão de uma aula dá-se com a etapa de avaliação, momento onde o professor considera a real assimilação do conteúdo por parte do aluno. Essa etapa também tem como finalidade avaliar se os objetivos pré-definidos pelo professor foram alcançados. Vamos ver alguns exemplos de avaliação. Participação do aluno em sala de aula. Acho bacana o professor, não digo avaliar, mas o professor ter um caderno de observação em que possa anotar, claro, não vai anotar em toda a aula, porque também a gente sabe como é a sala de aula, uma loucura, é corrido, tu tem os desafios, tu tem o teu planejamento para te aplicar, tu tem um conteúdo a seguir, mas eu acho que sim, mensalmente o professor pode dizer, anotar ali nas suas observações, fulano tem mostrado pouco interesse, tentar buscar mais atividades que o envolvam, ciclano, pode auxiliar aos colegas que têm dificuldade, entende? Prova escrita. Eu sempre dizia para os meus professores que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, quando eu ia fazer uma prova, geralmente eu tirava uma nota baixa, mas eu sabia tudo. E eu dizia, prova escrita não prova nada. Porque às vezes aquele aluno que nem anota nada na aula, ele vai pegar e vai saber tudo. E às vezes aquele que anota tudo, ele pode ter algum problema, algum bloqueio, chega na hora ele não vai conseguir passar para o papel o que ele aprendeu. Mas do jeito dele, no tempo dele, ele aprendeu. Outro exemplo de avaliação, exercícios de fixação. Trabalho feito em sala de aula. Acho muito bacana e acredito que tenha uma aceitação maior entre os alunos do ensino fundamental 2 e ensino médio.
porque eles têm muito essa coisa do envolvimento, do entrosamento com os colegas. E se tu falar, um trabalho individual, ele vai olhar pro lado, ele vai querer olhar pro teto, ele vai ver o que estão fazendo lá na rua, ele vai ter interesse em conversar com o colega que está do lado. Então, por que eu não posso juntar um trabalho sobre um conteúdo específico em sala de aula, onde sim, eles vão conversar, eles vão ter a interação, vai ter bagunça, como em toda a sala de aula, porque os alunos não são múmias, e que bom que eles se expressam, dialogam, mas é nessa bagunça que eles vão conseguir expor aquilo que eles querem. Trabalho em casa. Acho bacana a certo ponto, mas fico um pouquinho com o pé atrás. Vai ter aquele que vai trazer, claro. Se tu propor um trabalho de casa. Vai ter aquele que vai dizer que o cachorro comeu o dever. E vai ter aqueles que vão dizer, eu não tive tempo de fazer e não vou fazer. Então, cabe ao professor ver como é que ele vai avaliar, entendeu? Vamos ver o que mais. E por último, número 9. Informe as referências utilizadas. Eu acho fantástica essa ideia do professor explorar com os alunos as suas referências, mostrando sites, blogs, etc. Também é uma forma de ampliar os saberes do aluno e o seu repertório cultural. Por fim, o professor deve indicar as referências utilizadas como fonte para a elaboração do seu plano de aula. É importante salientar que o termo referências não abrange unicamente livros e outros materiais impressos. Em uma era onde a tecnologia e os recursos digitais estão cada vez mais presentes na educação, é natural que o professor consulte conteúdos online, como mais-valias, na preparação de suas aulas. Assim sendo, sites, documentos e demais conteúdos online utilizados como fonte também podem ser indicados como referências. Eu acho bacana essa coisa também do professor se atualizar. Claro, eu sou uma pessoa que é fã de livros, eu tenho muitos livros, eu adoro, eu prefiro o livro na minha mão do que ler um livro no computador, mas eu também considero muito importante o professor ter acesso a artigos, a conteúdos online. Claro que pesquisados em fontes seguras, como o CAPES, por exemplo, ou o Google Acadêmico. Então, essa é a importância do professor saber dosar. Eu tenho meus livros em forma física, mas eu também posso usar a internet a meu favor. E se encaminhando para a reta final deste vídeo, eu trago algumas dicas de leitura. A primeira dica é uma obra para se pensar sobre o fazer pedagógico. É da Maria Alice Proença. O livro se chama Prática Docente. A abordagem de Reggio Emília e o trabalho com projetos, portfólios e redes formativas. A autora apresenta nesta obra uma proposta de formação de professores, coordenadores pedagógicos e gestores da educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental 1, pautada na cultura do coletivo e na importância do grupo na construção do conhecimento. A partir do uso de registros reflexivos, como documentação de aprendizagem, fonte de planejamento e material de avaliação, e o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, como uma metodologia de trabalho para a efetivação de aprendizagens significativas. Ou seja, a autora lança um olhar inovador e propõe uma transformação da prática pedagógica de professores, educadores,
para a consolidação de uma cultura de um grupo. Esse livro é bem bacana, eu tenho ele e eu indico para vocês. O segundo livro que eu trago, eu acredito que alguns colegas tenham, que ele é show de bola. Se chama Metodologia do Ensino de Arte. Fundamentos e Proposições. É da Ferraz e da Fusari, então não tenho o que falar delas, elas são esplendorosas. E ele é um livro ótimo, uma leitura leve e envolvente, que vale muito a pena. As autoras discutem nesse livro a importância da arte na vida infantil e as possibilidades de o educador compreender e intermediar o processo de construção do conhecimento artístico e estético pela criança. O objetivo deste livro é apresentar uma contribuição para esses estudos, visando novas reflexões sobre as práticas educativas em arte na escola. Não sei se vocês conhecem esse. Esse também é um dos meus preferidos. Esse autor, ele tem o meu coração. E isso que eu descobri essa obra maravilhosa quando eu vi uma publicação no Face de uma professora de artes de uma faculdade de Santa Catarina. E uma coisa para influenciar vocês a comprarem ou irem atrás dele é que no final do livro o autor faz testes e atividades práticas com estudos e tonalidades da cor. É muito bacana, vale muito a pena. Porque eu já pensei assim, um professor de arte, normalmente ele vai trabalhar com cor na sala de aula com os alunos e tem muitas coisas legais que podem contribuir para a aula de um professor nesse livro. O livro A Interação da Cor é um registro de uma maneira experimental de estudar e ensinar a cor. Sua leitura produz um prazer pessoal ilimitado ao mesmo tempo que expande continuamente o modo como as cores são usadas e percebidas na arte. Na arquitetura, na tecelagem, no projeto de interiores e na produção visual e gráfica, para a mídia impressa em todos os níveis tecnológicos. E por último, e não menos importante, eu lhes apresento este artigo. Arte no Ensino Fundamental. Esse é um artigo que durante os meus estudos e pesquisas, e até na elaboração desse vídeo, eu encontrei e me chamou a atenção, devido à abordagem da arte no ensino fundamental, porque ele apresenta alguns conceitos de arte, a função social da arte, os objetivos do ensino de arte, e ao longo do texto, a autora reflete sobre as concepções de arte e a legitimização do ensino de arte no currículo escolar. Deem uma olhada, pesquisem no Google. Ele está até nas minhas referências, caso vocês tenham interesse. Vale a pena também. E como vocês já sabem, caso você tenha alguma dúvida, curiosidade ou queira fazer um elogio, deixe nos comentários. Aqui eu vou dar um tempinho para vocês lerem minhas referências. Aqui é a interação da cor, falei para vocês.
E aqui nesse título, ó, pessoal, Souza, é só vocês colocarem no Google Arte no Ensino Fundamental, que vocês vão achar o artigo que eu comentei. Vale muito a pena vocês lerem para ampliação de repertório. Então, novamente, eu quero dizer que eu estou muito feliz com a presença de vocês nesse curso e deixar registrado o meu muito obrigado. E não percam os próximos vídeos, que esses 2 primeiros vídeos foram mais uma teoria. E os próximos, eu acredito, serão mais práticos, mais interessantes. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. E até a próxima.